Pessoal, bom dia. Inicialmente, quero agradecer o convite da Azul para estar aqui conversando com vocês de um assunto da parte de segurança de voo. Eu gosto muito da parte de segurança de voo, principalmente a parte de operações, visto o envolvimento do ser humano como fator contribuinte para acidentes aéreos. Nós temos, nas investigações de acidente, vários casos onde a investigação detectou que os tripulantes tiveram uma reação inadequada para a emergência ou para a normalidade que eles tinham se defrontado. E os relatórios apontam esse efeito de susto como um fator que degradou o desempenho dos tripulantes ao lidar com a emergência. Existe uma frase de um piloto de caça da Marinha Americana, da Segunda Guerra Mundial, que ele falava o seguinte: o voo são horas e horas de tédio salpicados com alguns segundos de puro terror. Naquela época fazia muito sentido que ele decolava, fazia horas e horas de voo para fazer um ataque que durava 2 minutos, depois mais horas e horas de voo para voltar para a base dele. E se a gente pensar, nós não estamos muito distantes dessa definição hoje em dia, né? A gente decola, passa 8 horas voando em cruzeiro, com autopilot, com FMS, e depois tem 2 minutos de terror fazendo uma aproximação em Nova York no inverno. É alguma coisa parecida com isso, a gente passa também. Vamos ver alguns exemplos do que seriam esses segundos de terror para servir de base para o que a gente vai falar mais na frente. Em janeiro de 2020, bem recentemente, esse E-11, que é uma versão do Bombardier BD-700 da Força Aérea Americana, estava realizando uma missão no Afeganistão. Esse avião é usado como uma ponte de comunicações para as tropas de terra por causa do terreno montanhoso no Afeganistão. Esse avião funciona como uma ponte para comunicação de terra. O que aconteceu? Esse avião estava voando no nível 420, em espera, e eles pediu para o ATC uma autorização para subir para o 430. Durante a subida, ele teve uma falha catastrófica de uma palheta do fan do motor número 1. Essa falha catastrófica provocou uma vibração intensa no avião, tão intensa a ponto que disparou o sensor de impacto do CVR, o CVR parou de gravar devido à intensidade da vibração. Houve o corte automático pelo sistema, o corte automático do motor 1. Na sequência, 2 segundos depois desse evento, o autothrottle desengajou automaticamente e no EICAS ele recebeu a mensagem Left FADEC Fail. 10 segundos após o evento inicial, eles começam a mexer nas manetes de tração. A manete de tração eles trazem para a posição de 14 graus, num range que varia de 0, que é idle, até 40 graus, que é toga. Com 11 segundos depois do evento inicial, a manete do motor 1 vai para 26, a do 2 fica em 14. No 13º segundo, ambas as manetes estão com 16. No 15º segundo, a manete do motor 1 está lá em 31 e a manete do motor 2 está em 0, está em idle. Então, nesse momento, eles identificaram alguma coisa e trouxeram a manete do motor 2 para idle e no 24º segundo, comandaram o corte do motor 2, que era o motor que estava operando. Então, vejo que no 15º segundo após o evento, eles já tinham diagnosticado e tomado a decisão de cortar o motor 2 pela decisão de trazer a manete do 2 para idle. No 32º segundo, as vibrações da aeronave começam a diminuir. No 37º, o DFDR para de gravar, porque não tem mais energia elétrica no avião. E aí a gente não sabe mais o que aconteceu daí para frente. Estima-se que depois de 68 segundos, eles receberam a mensagem Dual Engine Failure. Esse avião estava no nível 420, com 19 minutos depois do evento, eles fizeram um pouso forçado, mal sucedido, e os tripulantes faleceram nesse pouso. Então veja o seguinte, após a falha catastrófica, em 15 segundos eles diagnosticaram o motor 2 como motor que precisava ser cortado, e em 24 segundos cortaram o motor 2, que era o motor bom, o motor que estava operando.
O relatório final da Força Aérea Americana fala isso. É provável que as primeiras ações da tripulação, incluindo o corte do motor, tenham sido apressadas pelo senso de urgência devido às vibrações intensas da aeronave e outros indicativos sensoriais, reforçados pela resposta de susto. Então a gente vê escrito no relatório de acidente a resposta de susto. Vamos ver um segundo caso, que é bem conhecido, mas a gente vai no foco da resposta do tripulante. Airbus 330, voo Air France 447. Todo mundo conhece bem isso aí, o avião estava em voo de cruzeiro, do Rio de Janeiro para Paris, nível 350, nivelado. Depois do nivelamento, o comandante saiu da cabine para o descanso, e na cabine ficaram os dois copilotos de rota. Em determinado momento, esse avião teve uma perda de indicação de velocidade. A única coisa que aconteceu foi que eles perderam a indicação de velocidade. No entanto, essa perda de indicação de velocidade provocou uma resposta no piloto que estava voando, no pilot flying, que levou o avião a estolar. Como que isso aconteceu mais detalhadamente? 2h10, voando no 350, nivelado, autopilot e autothrottle desconectam, houve uma queda de IAS, de velocidade indicada, de 275 para 60 nós. O pilot flying, que era o copiloto que estava do lado direito, avisou, tem os controles, e o alarme de stall soou 2 vezes. 11 segundos depois da desconexão do autopilot e do autothrottle, o pilot monitoring, que era o copiloto que estava no assento da esquerda, avisou, perdemos as velocidades. E, olhando o ECAN, o painel de alarmes, avisou que eles estavam no modo de controle de voo de lei alternada, que é um modo degradado do sistema de controle de voo fly-by-wire. O que acontece então a partir daí? O pilot flying começa a fazer comandos muito amplos, tanto em rolamento quanto em arfagem. Então ele vai de batente a batente, em rolamento, e ele traz o nariz para cima e bota esse avião numa trajetória de 11 graus de nariz para cima. A velocidade vertical chega a 7.000 pés por minuto de razão. Imagina se a 35.000 pés botar o avião numa atitude que leva 7.000 pés de razão com o avião pesado, né? Já era o teto operacional dele nesse momento. 31 segundos depois do evento, a IAS no PFD-1, do lado esquerdo, torna-se válida novamente, indicando 223 nós. 46 segundos após o evento inicial, o avião atinge o topo de altitude de 38.000 pés. O alarme de stall começa a soar e fica soando daí para frente quase que o tempo inteiro. A velocidade passa a ser de 185 nós. E aqui um aspecto interessante. O estabilizador horizontal desses aviões fly-by-wire, eles têm uma seguinte característica. Se você atua no side stick, num determinado sentido, por exemplo, a cabrar, você coloca uma deflexão entre o profundor e o estabilizador horizontal, o profundor fica defletido em relação ao estabilizador horizontal. Se você deixa essa ação durante muito tempo, o avião automaticamente vai mexer a parte dianteira do estabilizador horizontal para compensar o avião e deixar o estabilizador horizontal alinhado com o profundor. Então, se você fica atuando muito tempo no side stick a cabrar, o avião sozinho, e transparente para o piloto, o avião sozinho compensa o avião a cabrar. Compensa o estabilizador horizontal a cabrar. Então, o estabilizador horizontal saiu de 3 graus para 13, que era o batente a cabrar. 1 minuto e 37 depois do evento inicial, o comandante retorna à cabine, as velocidades voltam a aparecer inválidas, o alarme de stall cessa. Isso é uma coisa interessante que pode ter confundido a tripulação, porque esse avião tem um filtro aonde, se você estiver abaixo de 60 nós indicados, ele cessa, tira o alarme de stall, porque supostamente o avião não está voando abaixo de 60 nós. Quando o piloto levava o nariz para frente para reagir e a velocidade indicada aumentava, o alarme de stall voltava a soar.
Então você tinha uma confusão, né, de inputs sensoriais com relação ao que ele estava fazendo. Então vejam lá, 3 minutos e 27 depois, o Pilot Flying avisa que eles estavam cruzando o nível 100. E 4 minutos e 20 após o evento inicial, a gente tem a última gravação do FDR, com o avião voando a 107 nós de velocidade indicada, uma atitude de 16 graus de nariz para cima e uma velocidade vertical de 11.000 pés por minuto para baixo no momento da colisão com a superfície da água. Então aqui nós tivemos uma reação dos pilotos que levou o avião ao stall. O avião estava voando nivelado, teve uma perda de velocidade, de indicação de velocidade, igual você está dirigindo o seu carro e o ponteiro do velocímetro zerar. O carro continua andando na velocidade que você estava, você perdeu a indicação de velocidade. E a reação do piloto foi uma reação que levou o avião a estolar. O próprio relatório do BEA afirma isso. Houve um mau gerenciamento do efeito do susto, que gerou uma resposta altamente emocional por parte dos 2 copilotos. Está no relatório oficial do BEA. Gente, é lógico que um acidente desse, e qualquer acidente que a gente comentar, tem muitos outros fatores contribuintes. Tá? E a gente não está aqui para criticar a ação dos pilotos, a gente está aqui para aprender. Nós estamos apenas focando em um dos diversos fatores contribuintes para a gente tirar algum ensinamento para a gente. Mas veja o seguinte, desde o momento que esse avião estava nivelado no nível 350 e houve uma reação do copiloto, que botou o nariz para cima até o avião atingir o nível 380, levou 46 segundos. Nesses 46 segundos, o estabilizador horizontal foi para o batente acabrar, o avião começou a descer, os comandos que o copiloto dava a picar não tinham autoridade para vencer a autoridade do estabilizador horizontal que estava no limite a cabrar. Então o próprio relatório do BA afirma que quando eles estavam cruzando 35.000 pés, o destino do avião já estava selado. Ele não tinha mais tempo, não teria mais tempo de fazer a recuperação, desde lá de 35.000 pés. Isso por causa do quê? Por causa da resposta de susto do copiloto, que levou a aeronave a efetivamente estolar, e junto do stall, e ainda colocou o aspecto do estabilizador horizontal ser levado para o batente a cabrar. Vamos ver o terceiro e último caso, que é uma decolagem noturna de um CRJ-200 numa pista dos Estados Unidos. Check tank clear. I'm looking at it, it's like, okay, I see 7, but it's... Yeah, there's a green extra one there. But... can't perceive, cast, who's the flight takeoff checks flight? All right, ready? All set. Trail Leisure, Command 121, ready to go. Camera 191, left in tower fly, runway heading clear takeoff. Runway heading clear takeoff 191. And line of check. Eagle Flight 882, that heading work for you? Do you want to go northwest around the weather that's ahead of you? No, that looks fantastic. Thank you very much. What? Say again, please. I'll just heading for that bad boy. Eagle Flight 882, contact Indy 126.37, cadet. 18637. Transponders on, backs on, bleeds closed, clear for takeoff, runway heading 6 good. Alright. Any so flight set ticket fix okay, line checks clear. All yours, Jen. Remember, expect control. You set those, please. Veja o comentário que ele vai fazer agora. And his wheel with no lights. Yeah. knots. Checks. Good one, rotate. Whoa! Fuck! Fuck! Oh!
O que nós tivemos aqui nesse evento? A aeronave que ia decolar da pista 22, que é aquela trajetória ali saindo do pátio, a trajetória em azul até a cabeceira da 22, ele tinha que seguir aquela trajetória porque a taxiway que é para a cabeceira, ali onde está o xizinho preto, a taxiway estava interditada. Então ele tinha que fazer aquele trajeto ali mostrado em azul. Ali no período noturno ele se confundiu e entrou na pista 26, que era uma pista bem menor do que previsto para a decolagem do avião. Logicamente que eles demonstraram uma surpresa, né? Vocês viram uma surpresa deles, tem alguma coisa estranha, as luzes estão apagadas. Mas essa surpresa, né, diferente do susto, ela tem um período de maturação mais elevado do que o susto. Até você tentar raciocinar o que estava acontecendo, isso é um pouco mais demorado do que o susto. E eu fico pensando também a situação da comissária de voo, que está sentada ali atrás e não tem, né, uma perspectiva do que está acontecendo e de repente se vê envolvida num avião varando a pista, né, em alta velocidade. E de uma hora para outra, com certeza isso aí provoca um efeito de susto. E será que ela está preparada? A gente sempre diz que a gente está preparado, né? O piloto também está preparado para a falha da decolagem, mas a gente tem o efeito de susto. A comissária está preparada para a falha da decolagem, mas um evento desse traz um efeito de susto que pode afetar o nosso desempenho, que é o que a gente vai tentar falar a partir de agora. O FAA já mostrou em vários documentos as seguintes afirmativas: susto e surpresa na cabine de comando são fatores contribuintes em uma série de acidentes aéreos identificados por várias comissões de investigação. O Safety Team do FAA também divulgou esse texto aí. Acidentes fatais na aviação geral resultam frequentemente de respostas inapropriadas para eventos inesperados. Os seres humanos estão sujeitos à resposta de susto quando defrontado com situações de emergência inesperadas. Resposta essa que pode retardar a ação ou gerar uma ação inadequada em resposta à emergência. Então, apesar dele falar aqui aviação geral, a gente acabou de ver exemplos relacionados com a aviação 121. Então, essa é uma coisa do ser humano, não tem a ver com o tipo de operação que a gente faz. Bom, isso aqui a gente comentou rapidamente, né? Nós estamos falando de desempenho do ser humano e é muito fácil falar de desempenho das pessoas, tendo horas e horas para analisar um evento, tendo o relatório na mão, na tranquilidade de casa. Então aqui a gente não está colocando crítica àquela situação específica e àquele comportamento específico. A gente está usando isso como ferramenta de aprendizado daqui para frente, tá? Não é crítica ao que aconteceu antes. Deixa eu tomar água, eu vou botar um videozinho para vocês assistirem aí. Eu senti umas reações pulando para trás aí. É o tal do efeito de susto. Acontece? Acontece. Como é que a gente reage nessas situações? O nosso organismo pode ter duas respostas quando a gente tem um estímulo externo. A gente pode ter uma resposta instintiva ou uma resposta racional, uma resposta voluntária. Como é que a coisa funciona? Quando eu percebo essa ameaça, eu processo essa ameaça e ela toma dois caminhos dentro do meu cérebro. Um caminho instintivo e super veloz. Esse caminho super veloz, que acontece assim na casa dos milissegundos, ele joga adrenalina na minha corrente sanguínea, aumenta meu batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, prepara minha musculatura para reagir, e aí eu estou pronto para reagir àquela situação. Paralelamente, tem um outro caminho, um pouco mais lento, que é um caminho racional. Apesar desses dois caminhos estarem acontecendo, e mesmo que você no caminho racional perceba que um vídeo desse não representa nenhuma ameaça, o seu organismo já reagiu. A adrenalina já está na circulação. Você já está com o batimento cardíaco acelerado, com a pressão arterial acelerada, mesmo sabendo racionalmente que isso aqui não representa ameaça nenhuma para você. Imagina quando representar uma real ameaça, né? Como é que a gente vai reagir?
No avião é a mesma coisa. A gente pode ter eventos que provoquem um estímulo muito forte, e esse estímulo muito forte vai precisar que a gente reaja adequadamente a ele. E é nesse ponto que a gente vai chegar, baseado nesses dois exemplos que a gente já viu, nesses 3 exemplos que a gente viu até agora. Duas definições. O que é susto? É a resposta a um evento inesperado e repentino que provoca um efeito fisiológico e psicológico exagerado. Efeito fisiológico e psicológico. O susto provoca isso aí. Quais os efeitos do susto? Os efeitos do susto a gente pode ter aquele conhecido comportamento de atacar ou fugir, né? O americano usa flight or fight. Ou você pode ter uma paralisia cognitiva. Você toma um susto, você não consegue mais raciocinar durante alguns segundos o que você está fazendo. Visão de túnel é uma coisa que acontece quando você toma um susto. Você foca numa determinada coisa e esquece de ver o que está em volta. Isso tudo é muito prejudicial para a aviação, né? Para a operação de cabine. E o outro evento, que seria a surpresa é mais uma condição inesperada, que é uma disparidade entre a expectativa e aquilo que realmente está acontecendo. Eu não preciso de ter um estímulo para ter esse efeito da surpresa. A falta de um estímulo pode ser uma surpresa. Estou dando partida no motor, girei o botãozinho de partida e o motor não partiu. É uma surpresa. Estou andando na pista, as luzes da pista estão apagadas. É uma falta de estímulo, é uma surpresa. Isso provoca em você um tempo de resposta que você tem que tentar analisar agora para saber o que fazer. Esses efeitos de susto e surpresa provocam na gente comportamentos indesejáveis. Eu vou mostrar um aqui, não tem mais susto não, pode ficar tranquilo, mas ver como é que o efeito de susto pode provocar na gente um comportamento indesejado. E um guru. Vou lá falar com ele. Bom dia, guru! Caralho, porra, que susto, caralho! Caralho, o guru tá estressado. Estressado é uma puta que te pariu, rapaz! Vai pra porra, tomado! O guru está ali no nível zen, né, no nível de meditação. Ele tomou um susto e esse susto provocou uma resposta dele de agressividade. Se alguém chega para você, bom dia, você não vai responder com palavrão nem jogando areia na pessoa, mas você veja como o susto provocou uma resposta totalmente indesejável. A gente não quer essa resposta dentro do cockpit. E acontece com frequência quando a gente tem um estímulo muito forte. Quais são os comportamentos que a gente tem no momento do susto? Os comportamentos indesejáveis são você responder emocionalmente, por medo. Acontece um evento muito forte, você pode ficar com medo. Pânico, que é o medo levado a extremo. Outro dia eu estava lembrando um caso de um jatinho executivo que varou a pista em Congonhas, há muitos anos atrás, em que estava com a pista molhada, o avião hidroplanou. Num determinado momento, o piloto entrou em pânico e começou a gritar na cabine e tirou os pés do freio, e o avião varou a pista. Então o pânico impede você de reagir. A pressa ou agressividade, como a gente viu no caso do guru. Ou executar ações sem um plano ou um processo de gerenciamento de erros. Um fato que é muito comum quando a gente tem um evento desse tipo aqui de upset, um avião, digamos, passou atrás de uma esteira de turbulência de um outro avião e foi colocado numa posição de mais de 90, 100 graus de altitude de asa. Qual é a reação normal do piloto que não tem treinamento de upset recovery? É puxar. Né? Então é uma ação totalmente inadequada para aquele tipo de evento. Por quê? Por causa do susto. Você não estava preparado para aquilo ali e você reage inadequadamente. Quais são as ações, as respostas desejáveis? Aí é mais fácil falar do que fazer. Permanecer calmo, manter-se comunicativo e tentar reagir racionalmente. Muito fácil, né, num slide, e a gente vai ver aqui algumas estratégias para tentar chegar nesse objetivo dentro do nosso cockpit, nossa cabine. A gente busca, o que a gente quer buscar aqui de sair
daqui com 2 objetivos na mente quando a gente tiver eventos com um estímulo muito elevado que provoquem susto ou surpresa. Esses 2 objetivos são controlar as reações fisiológicas e psicológicas. Veja o seguinte, não é evitar as reações fisiológicas e psicológicas, a gente não tem como evitar isso. O que a gente quer é ter um controle depois que essas reações aconteçam, para que elas não afetem negativamente o nosso desempenho. E não piorar a situação com um comportamento intuitivo incorreto. Isso é muito comum. A pessoa que está num estágio de alta ansiedade, ela tem a tendência de querer responder rapidamente e muitas vezes responde erradamente. Será que a gente consegue aumentar a nossa resistência ao susto? Será que eu treinando cenários eu fico mais resistente ao susto? Se eu passar esse filmezinho do monstro aqui 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, será que a gente vai ter a mesma reação que a gente teve na primeira vez? Não vai ter, né? A gente vai estar mais resistente ao susto ou a gente vai estar mais resistente a esse cenário que eu estou mostrando para vocês? Resistente ao susto em geral ou resistente a esse cenário? A esse cenário. Então isso nos traz uma dificuldade porque a gente tem inúmeros cenários a treinar. E a gente não vai conseguir cobrir todos os cenários. Então talvez aí seja interessante a gente ter uma estratégia pessoal para responder aos efeitos de susto e efeito de surpresa. Então nós não conseguimos prever todos os cenários. E aí a gente tem 2 problemas. Esse gráfico aqui, só para a gente ter a noção do que eu estou querendo falar, ele mostra para a gente uma relação entre a intensidade de estímulo no nosso nível de alerta e o nosso desempenho. Então, só para a gente ter uma ideia de que a gente pode variar de uma situação de total relaxamento até uma situação extrema de pânico. E o nosso desempenho varia de acordo com esse nosso estado, de acordo com o estímulo e o nosso nível de alerta. Quando eu estou lá no lado esquerdo do gráfico, que eu estou totalmente relaxado, o meu desempenho costuma ser um desempenho baixo. À medida que eu vou aumentando o nível de tensão ou nível de alerta, a tendência é meu desempenho melhorar. Eu estava lembrando coisa de criança do século passado, quando a gente ia jogar água no jardim ou lavar o carro, a mangueira fraquinha, você abria a torneira, a água saía aqui. O que você fazia para a água ir mais rápido? Você apertava a boca da mangueira, aumentava a pressão, aí a água ia mais longe. Só que chega um momento que se você apertar muito a boca da mangueira, sai um tiquinho só de água, então o desempenho começa a cair. Mais ou menos isso acontece com a gente. Existe um determinado nível de tensão, de estímulo, de nível de alerta que eleva o nosso desempenho. A partir de uma determinada intensidade de estímulo, e por muito tempo, isso começa a provocar exaustão e pode provocar um breakdown, um esgotamento, uma perda na nossa capacidade de reagir, como foi o caso do piloto que tirou os pés do freio e começou a gritar. E é interessante ver o seguinte, quando você está num extremo, naquele extremo mais relaxado, um estímulo forte te leva lá para o outro extremo. Por outro lado, se você estiver numa situação onde você está com um nível de alerta alto, aí na faixa verde, ali no pico de desempenho, às vezes um estímulo te leva para um degrau para o lado direito. Por quê? Porque você está preparado a reagir àquilo ali. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente vai ter 2 problemas a considerar nessa coisa do estímulo, do nível de alerta e do nosso desempenho. O primeiro problema é, treinar cenários nos torna mais resistentes. Quando a gente vai fazer nosso simulador, cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente tem uma razoável noção do que vai acontecer naquele treinamento. Está todo mundo super esperto, super inteligente, sabe o pacote do que vai ser cobrado, 90% do pacote. E você entra no simulador ali no pico do desempenho, com um alerta elevado. Quando o instrutor coloca uma emergência para você, você pula um degrau para a direita, mas continua naquela faixa ali do alto desempenho. E no simulador você está treinando as suas habilidades técnicas, procedimentos, pilotagem, e está testando as suas habilidades não técnicas, que é o gerenciamento da situação, a comunicação, processo de tomada de decisão e por aí vai.
Agora, a sua resposta emocional, você não tem como treinar no simulador. Porque você já está preparado para as possíveis emergências que vão acontecer. Então, depende muito de você, no nível pessoal, se preparar para isso. O simulador, o instrutor vai botar lá eventos inesperados, mas você está 90% preparado para aquilo ali. E no voo no dia a dia, você está preparado? Como é que você reage? Cada um de nós tem uma forma diferente de reagir. Tem pessoas que são calmas, né, cool, tranquila, reage racionalmente o tempo todo. Tem gente que é divergente em termos de comportamento e depois não consegue recuperar. Numa situação real, se aparecer isso aí, como é que a gente reage se eu não tive o treinamento? O fator susto vai ser suficiente para impedir que eu reaja adequadamente? Vai me levar lá para o canto direito da curva? Vai minar minha capacidade de raciocinar? Tem grandes chances que aconteça. A gente tem um segundo problema. Esse segundo problema, eu vou botar uma imagem para vocês. Essa imagem é uma pintura de uma mulher. Eu queria que vocês, pelos detalhes, tentassem descobrir se é uma pintura feita no ano 1900, 1910 ou 1920. Então dá uma olhada no cabelo, no colar, nas joias dela. De novo, o treinamento não nos tornou resistente ao susto. Né? Um monte de gente pulou para trás. Não adianta, a gente tem que treinar a gente, né, na nossa resposta ao susto. Isso aí eu quero trazer essas estratégias. É importante que a gente procure uma forma de se preparar no nível pessoal também, além daquilo que a companhia está dando para a gente. Como é que seria essa preparação no nível pessoal? Primeiro, identificar situações que exigem resposta imediata. No avião que eu voo, no tipo de operação que eu faço, quais as situações que exigem uma resposta imediata? Eu sei essas situações de cabeça? Eu consigo listar essas situações? E em sabendo listar, eu sei o que fazer dentro dessas situações? Então vamos lá. Por exemplo, perda de controle da trajetória. Tenho um aviso de EGPWS em IMC. Tenho um upset em IMC ou fora de IMC. Tenho uma desorientação espacial. Essas três condições, por exemplo, são condições que exigem uma resposta imediata. Não dá para eu pensar, fazer processo de tomada de decisão. Eu tenho que reagir imediatamente. E tenho que me preparar para isso. Outro tipo de evento. Situações que tragam risco imediato à segurança pessoal, como uma descompressão explosiva. Eu tenho que reagir rapidamente. E qualquer outra situação que a gente pense. Vamos imaginar, adequada à minha operação. Um piloto que voa Caravan vai ter situações que exigirão dele uma resposta imediata. Uma falha de motor num Caravan é diferente da resposta de uma falha de motor no A330. Para a mesma circunstância, mas operações diferentes, eu tenho que ter respostas prontas. Num eu tenho que reagir imediatamente. Isso eu estou no Airbus 330 voando em cruzeiro, uma falha de motor me dá uns segundos tranquilamente para eu pensar antes de eu ter que implementar, botar a mão rapidamente no botão para cortar um motor que está falhado. Então a gente tem que reagir de acordo com a urgência de situação. Então duas coisas que eu tenho que ter: identificar as situações que eu tenho que reagir imediatamente e me preparar para elas. Como que eu me preparo para elas? Aqui talvez a melhor dica que eu posso dar, que eu aprendi na minha vida de aviação, é uma coisa chamada voo mental. Começamos a voar quando não existia, para a gente, não existia simulador disponível. Então você tinha que fazer o quê? Sentava na cadeira na sua casa, fechava os olhos e imaginava falha de motor, não sei o quê, procedimentos. Você imagina os procedimentos e você executa mecanicamente os procedimentos que você vai fazer. Com isso, você cria uma memória muscular, que no momento do susto, o seu corpo reage antes que você comece a pensar. O Rufino deve lembrar, Falhou o motor, atitude, trem em cima, flap em cima, manetes à frente, troca o tanque, ele vai com a mão, bateria, alternador. Uma coisa que a gente aprendeu há 40 anos atrás, está na nossa cabeça hoje.
E a mão vai, ele nem combinamos nada. Ele falou e enquanto ele falava a mão ia na posição certa. Isso é extremamente importante. Se tiver uma dica que vocês queiram levar para a vida de aviação, é fazer o voo mental. Pô, eu estou há 40 anos na aviação, eu vou fazer simulador, eu estou lá no hotel fazendo voo mental, levando a mão nas posições que eu tenho que levar, porque isso melhora o nosso desempenho muito, melhora muito o nosso desempenho. Não é fazer 5 vezes, é fazer 10, 20, 30, até aquilo ali virar uma memória muscular. Para cada uma das situações que você acha que exige uma resposta imediata. Se eu tiver um aviso de EGPWS, IMC, qual é a minha primeira resposta? Tem alguém tripulante aqui? Qual é a minha primeira resposta se eu estou em IMC? Motor para frente e traz o manche para cima. Eu acrescentaria, nesse meu checklist pessoal, desconectar o autopilot e autotrota para qualquer manobra que envolva controle de trajetória. Por quê? Porque, às vezes, o autopilot está engajado e está lutando contra você. Tem um caso de um Saab 2000, que estava fazendo um procedimento de aproximação IMC, teve uma arremetida, na arremetida tomou um raio, e aí o comandante, o pilot flying, começou a brigar com o avião, querendo levar o avião para cima, e o avião com dificuldade, botando o nariz para baixo, o avião acelerou, ultrapassou em 80 nós a VNO, e ele recuperou bem perto do chão. O que tinha acontecido? Ele ficou assustado com o raio que o avião levou, tentou reagir sem desconectar o autopilot e o autothrottle, e o autopilot estava engajado o tempo inteiro. Então ele estava tentando trazer o avião para o nariz para cima e o compensador compensando o avião a picar. O primeiro passo, quando eu vou lidar com um problema de trajetória, é desconectar o autopilot, desconectar o autothrottle, trazer o avião para a minha mão. A gente tem que pensar nisso. Se eu tiver um exemplo, uma situação dessa aqui, ó, de upset, estou ali em voo nivelado, de cruzeiro. Aí eu abri o iPad, não sei se vocês usam o iPad para procedimento, mas aí abri o iPad para ver as cartas de descida do destino. Noturno, o copiloto está dando aquela cochilada. Aí eu estou aqui vendo, aí eu olhei para cima, o meu indicador de atitude está assim. Qual é a minha primeira atitude? Sabe o que eu faria, na minha experiência pessoal? Eu gastaria meio segundo para dar uma olhada no indicador de atitude 2 e do 3. Gasta meio segundo e eu consigo ver se o problema é desorientação espacial ou se é uma falha de instrumento. Acontece? 2016, um CRJ 200 em voo de cruzeiro na Suécia, 35 mil pés, noturno. Começou a subir o nariz, o comandante começou a reagir, o avião subindo o nariz, o comandante reagindo para baixo. O avião chegou a 22 mil pés de razão de descida e entrou voando no chão sem deixar sobrevivente. Qual era a falha? Indicador de atitude. São estratégias que a gente tem que ir guardando. É 0,3 de segundo para eu dar uma checada aqui para ver se não é só o meu. Porque se está tudo aparentemente normal, a desorientação espacial dá essa sensação de que está tudo bem. Mas vamos botar mais um itemzinho nesse meu checklist. Descompressão explosiva. Eu sei, a gente treina. Eu tiro a máscara do compartimento para botar a máscara na cabeça. Ah, mas a gente está com Covid, é melhor não mexer na máscara, não transmitir. Então a gente nunca treina isso aí. No dia que precisar, tem máscara que eu tenho que tirar o fone antes, aí começa aquela confusão de mão, né? Tiro o fone, boto a máscara, eu boto por fone, aí o microfone fica na frente, o óculos eu tenho que tirar, não tenho que tirar. Eu tenho que praticar essas coisas. Lá, a 40 mil pés, meu tempo de consciência útil é de alguns segundos. Esses alguns segundos fazem diferença? Faz. Se em sequência essa descompressão explosiva, eu tiver essa indicação de atitude aqui. Não estou inventando nada normal. O avião perdeu um pedaço, teve uma descompressão e entrou numa atitude anormal. O que eu faço agora? Vou na máscara ou vou nos comandos? 3 segundos que eu gasto para botar a máscara pode já me comprometer. Esses exemplos aqui são para dizer o seguinte: a gente tem que pensar nas situações que a gente vai encontrar e se preparar para elas. Listar os nossos procedimentos
e, através do voo mental, praticar esses procedimentos. Nós somos profissionais da aviação, não é isso? Então a gente tem que gastar um tempinho para manter o nosso nível de profissionalismo. E não é no voo normal, na decolagem normal, no pouso normal. A gente mostra o nosso profissionalismo nas anormalidades e nas emergências. Falei até agora de situações que exigem uma resposta imediata. Existem outras situações onde eu posso ter uma resposta planejada? Existe. A grande maioria das situações no nosso tipo de atividade permite uma resposta planejada. Algumas exigem resposta imediata, outras permitem uma resposta planejada. E como é que eu reajo nessas situações? Eu vou dar 2 exemplos aqui que não são regras, são um referencial para cada um ter em sua mente para tentar utilizar, ver se aplica a você, se aplica a sua operação, mas que a gente pode tentar como um template para balizar as nossas ações. Essa primeira aí, a sigla é ROC, ROC. R de relaxar, O de observar e C de confirmar. Como é que isso aí funciona? A minha primeira ação é relaxar. O meu coração acelerou, né? Os meus músculos estão retesados, isso aí vai afetar a minha capacidade de reagir àquela emergência, então eu tenho que relaxar. Estou falando de situações que permitem essa possibilidade. Como é que eu faço? Então, respiro. 3 segundos gastou de respiração, dá aquela esticada no músculo. Ok, eu estou um pouquinho menos, né, no nível um pouquinho melhor do que eu estava 3 segundos atrás, quando ele me pagou a emergência a baixa altura. Então, a primeira coisa é essa, é você tentar controlar ativamente essa sua alteração fisiológica e psicológica. Demora 5 segundos para você respirar fundo, 3 vezes, demora 1 segundo que você faz junto de você esticar a musculatura. Aquele caso do Air France 447, eu li um artigo que o cara fala isso. O copiloto, provavelmente por susto, ele sem querer trouxe o side stick para trás e botou o nariz para cima. Ele está com a musculatura retesada. Então veja o seguinte, o caso lá do 447, por exemplo, a gente sabe que os aviões da Airbus são protegidos contra stall, né? O fly-by-wire tem uma proteção contra stall, exceto no caso de você perder a indicação de velocidade, que ele cai para uma lei de controle que não tem proteção de ângulo de ataque. Isso está na cabeça do piloto? Não está. Ele reagiu adequadamente? Não. Aquela reação inicial dele, esse gráfico aqui, na parte de cima da tabela, tem ali a altitude e tem em azul os parâmetros do FDR. Então aqui eu tenho um avião voando a 35 mil pés, teve o evento de perda de velocidade e a reação do piloto levando o avião lá para 38 mil pés e drenando a velocidade. Nessa linha magenta aqui, ou lilás ou roxa, você tem o que teria acontecido com o avião se o piloto não tivesse feito nada. Simplesmente você teria o avião continuando a voar na mesma velocidade, teria as alterações de velocidade indicada, que não eram reais, era só indicação, né? E teria nenhuma variação de razão de descida e razão de subida. A gente estar despreparado para uma situação leva a gente a reagir inadequadamente. Eu lembro quando saiu o relatório desse acidente, eu estava conversando com meu pai, que é piloto, hoje em dia aposentado, tem 80 anos de idade, e foi piloto da FAB e voava C-47 na FAB. E ele não entendeu essa reação. Por que o piloto reagiu desse jeito? Vamos conversar mais sobre isso. Quando eu comecei a voar, que eu era tenente novinho, entrei no C-47 com um capitão, instrutor experiente, e o capitão falou assim: ô tenente, você sabe voar com mau tempo no C-47? Não. Então é o seguinte, você vai entrar no mau tempo, vai ter gelo, a indicação de velocidade vai zerar, o variômetro vai para o batente para cima, batente para baixo. Então o que você faz? Mantenha a atitude, ajusta a potência para tantas polegadas, hélice para 2.450, faz isso e espera. Porque a indicação de velocidade vai voltar.
Então, uma cultura que a gente tinha há 50 anos atrás, a gente perdeu e levou à morte de 228 pessoas. Por fator susto, por estar despreparado. De novo, não estamos criticando, estamos querendo aprender para como a gente vai fazer daqui para frente. Então, a nossa reação inicial, que é relaxar, tentar um controle ativo das suas emoções. Então, respirar profundamente, controlando sua respiração, relaxar os músculos e controlar seus movimentos e controlar o seu ritmo de voz. É você tentar controlar a sua reação psicológica e sua reação fisiológica. A reação vai existir. Você não está evitando ela. Você só está tentando controlar a sua duração. E o segundo objetivo que eu tinha falado aqui é não fazer nada apressadamente, né, ou inadequadamente. O segundo é observar, é você começar um processo cognitivo. O que eu estou vendo? Então, eu estou com o meu A330 com o nariz 15 graus para cima, com batente a quebrar, com a asa oscilando para um lado e para o outro e um alarme gritando stall, stall, stall. Como é que eu recupero de um stall? Stall é ângulo de ataque. É lógico que o treinamento há 10 anos atrás era diferente do que é hoje, né? Eu ficava indignado quando ia fazer revalidação no FA, porque o FA te prepara para a recuperação de pré-stall. Quando você tem o primeiro sintoma, você segura o nariz do avião, avança o motor para o avião acelerar e você sai do pré-stall. O que aconteceu em vários acidentes americanos? Quando o cara sentiu stall, ele segurava o nariz, porque você não podia perder a altura na recuperação do stall, e o piloto dava potência e o avião estolava e ia para o chão. Então o treinamento era diferente. Mas o que eu estou vendo? Que sintomas são esses? São sintomas de stall. O caso do E11. O que eu estou vendo? Sentiu a vibração? Eu preciso cortar o motor imediatamente, eu estou 42 mil pés. Eu não preciso cortar o motor imediatamente. Posso reduzir os 2 motores para idle e ver o que está acontecendo, observar. Tem uma luz indicando left feedback fail, motor 1. Eu olho os instrumentos, o motor 1 está com EGT ou TIT de 200 graus, o outro está com 700. Tem que começar a ver esses parâmetros antes de tomar uma decisão. E não tomar uma decisão apressada em menos de 15 segundos. Observar e verbalizar evita ações precipitadas. Estou vendo que a EGT ou TIT do motor 1 está baixa. O outro ou confirma ou desconfirma aquilo que você está vendo. E fazer uma projeção da situação. Né? Falta informação, existe conflito de informação, nossas premissas estão corretas. Se eu cortei o motor 2 e depois a gente não sabe o que aconteceu naquele E11 da Força Aérea Americana, porque não tinha mais CVR e FDR. Mas passou 19 minutos em descida e provavelmente, se fosse tentado uma partida no motor 2, esse motor partiria. Porque não tinha nada de anormal nesse motor. Será que eles passaram 19 minutos tentando partida no motor 1? Não partiram o APU, desceram até cruzar 25 para uma partida de milling? Então a gente não sabe o que aconteceu. Eventualmente minha hipótese inicial está errada. Então eu tenho que mudar o meu plano de ação. Não está dando certo no 1, vamos tentar a partida no motor 2. Às vezes funciona. Uma outra sugestão que foi criada por um piloto da Força Aérea Americana é o chamado ciclo Oda. Ele era um piloto de caça da Força Aérea Americana na década de 50 e ele criou esse processo para tentar facilitar a sua tomada de decisão num ambiente dinâmico do voo. Se a gente souber usar, a gente consegue adaptar para a nossa atividade. São 4 passos. Primeiro, observar a situação, reunir informação rapidamente e coletar dados, tanto internos quanto externamente, correlacionar as informações e colocar dentro do contexto. Ou seja, eu estou vendo isso, agora dentro desse contexto, o que isso significa? Listar as decisões possíveis, né? Decidir, tomar uma decisão, adotar uma opção e implementar a sua decisão. Isso aí é tranquilo, a gente faz automaticamente. O que é importante ressaltar aqui é o seguinte: esse círculo gira. Se eu implementei a minha decisão e não deu certo, eu tenho que recomeçar o processo outra vez. Sabe aquele comportamento repetitivo, a pessoa fica botando a chave errada da casa na fechadura, não abre, não abre, não abre. Calma, não está dando certo, tenta outra chave. Então, às vezes, a gente fica com comportamentos repetitivos que não são adequados àquela situação
E a gente não consegue perceber isso. Então, o importante desse ciclo é esse aspecto aqui, de você fazer a roda girar e, se não está dando certo, você implementar uma outra ação diferente. Começar o processo outra vez. A parte muito importante é essa da consciência situacional, como eu falei para vocês. Pegar as informações coletadas e colocar no contexto. Estou no meu avião a 35 mil pés, com o nariz para cima, asa balançando, alarme de stall, manche no batente a quebrar, 10 mil pés por minuto de razão. Nesse contexto, o que isso significa? Ah, mas o Airbus não estola. Sim, mas nesse contexto ele está estolado. Todas as indicações são de que ele está estolado. É a fase da consciência situacional. Eu coleto informação e boto no contexto para tentar entender o que está acontecendo. É muito fácil na teoria, mas eu estou dando só referenciais para a gente levar isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Existem algumas outras estratégias que ajudam a gente a lidar com esse aspecto de susto, de surpresa e diminuir a chance de a gente cometer erros. Um deles é a divisão de tarefas dentro da cabine. Se eu tenho uma operação single pilot, e aí vale para dual pilot também, a gente tem aquelas prioridades: pilotar, navegar, comunicar e gerenciar sistemas. Dependendo da circunstância, às vezes essas últimas duas podem alternar um pouquinho. Mas é muito comum a gente ver, em situações de anormalidade, o piloto focar na normalidade e esquecer a pilotagem do avião. É muito comum isso aí, em vários relatórios de acidente. Então está pegando fogo dentro da cabine. Antes de combater o fogo, eu vou ter que colocar o avião, vou controlar o avião, colocar o avião numa direção que seja compatível com o voo e depois combater o fogo. Então essas prioridades que eu tenho certeza que todo mundo conhece, a gente pratica, a gente tem que lembrar sempre delas. Se eu estou operando num ambiente multi-crew, de vários tripulantes, as prioridades continuam as mesmas, mas a gente tem uma divisão de tarefa dentro da cabine. Qual é essa divisão de tarefa? O pilot flying é responsável pela trajetória, pelo gerenciamento de energia, altitude, tração e, eventualmente, de acordo com a companhia, pelas comunicações externas. E o pilot not flying vai lidar com os procedimentos de emergência, vai lidar com os sistemas, vai lidar com as comunicações internas, também variando de acordo com cada companhia, mas você tem uma divisão bem clara das tarefas. E o que é importante é o seguinte: o Pilot Monitoring, que está ali com o checklist, fazendo o procedimento de emergência, tem que falar e fazer, ou fazer e falar. Por quê? Para o Pilot Flying acompanhar o que está acontecendo. Senão ele fica perdido na condução da emergência. O Pilot Flying também tem que falar o que ele está fazendo. Estou seguindo para o ponto tal, para o fixo de aproximação final, estou reduzindo, porque o outro está com a cabeça baixa olhando o checklist e não está com a visão geral do voo. É uma situação que exige uma alta coordenação de cabine na divisão de tarefa, porque agora cada um está focado na sua parte, mas um tem que continuar monitorando o outro. Então você está com a fixação da atenção, mas tem que monitorar o que o outro está fazendo. Outra coisa importante: manuseio de componentes críticos, de controles críticos. Isso é muito comum de acontecer, de na emergência você atuar no comando errado, no controle errado. Estratégia para lidar com isso: o Pilot Monitoring põe a mão no controle que ele vai atuar. Então o que é controle crítico? É corte de motor, manete de hélice, manete de mistura, se tiver, shutoff de hidráulica, extintor de incêndio, qualquer desse aqui é meio que irreversível, que vai causar uma consequência adversa, a gente chama de componente crítico. Então o Pilot Monitoring põe a mão no comando e fala assim: ativando o extintor do motor 2, confirma. Aí o Pilot Flying olha, ok, extintor 2, confirmo. Aí ele aciona o extintor 2. Para você diminuir a chance, tem muitos casos, a gente conhece, de piloto que corta o motor errado, que aciona o extintor do motor errado, que reduz a hélice do motor errado, do motor bom, enquanto devia ter atuado no falhado. Então essa é uma estratégia para diminuir a chance de atuar erradamente. Põe a mão, verbalmente informa o que você vai fazer e espera a confirmação do outro antes de você fazer. Tem um evento que é bem conhecido nesse aspecto do fator surpresa,
É um Airbus 380 que estava fazendo um voo decolando no sudeste da Ásia e ele teve uma falha catastrófica no motor 2. E essa falha catastrófica provocou danos no sistema hidráulico, no sistema elétrico, no sistema de combustível e de controle de voo. A tripulação, então, tinha várias opções e ainda provocou falha de controle no motor 1 e no motor 4. O que eles acabaram fazendo? Isso foi 4 minutos depois da decolagem. Podia voltar imediatamente, podia subir para tentar fazer alguma coisa. Eles escolheram um ponto perto do aeroporto e ficaram lá em órbita por 50 minutos, passando todos os itens do checklist para preparar esse avião para o pouso. O avião agora não tinha flap, não tinha slat, tinha freio parcial, estava acima do peso de pouso, não tinha como alijar o combustível, ou seja, uma situação totalmente nova. E eles tinham os 2 pilotos que estavam em operação e mais 2 que estavam de revezamento, ajudaram e não tiveram a menor pressa. 50 minutos eles usaram do tempo deles para trazer o avião de volta para o chão com segurança. É lógico que tem situações que você precisa trazer o avião de volta para o chão em 2 minutos. Mas essa aqui, um avião quadrimotor, que um motor está falhado, eu tenho 3 ainda, né? Então é aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás. Quais são as circunstâncias que exigem uma resposta imediata? E quais são as circunstâncias que permitem uma ação planejada? Não tem nenhuma pressa de voltar num avião quadrimotor. Veja que as nossas reações hoje em dia, outro dia eu estava lendo uma história do Constellation, que era um avião quadrimotor a pistão que a Varig operou. O pessoal tinha um comandante que falava assim, o Constellation era um excelente trimotor, porque todo voo falhava, dava pane de motor. Então você está muito preparado para lidar com pane de motor voando no Constellation. Hoje você voa um A380 ou um A340, qualquer avião moderno que tem uma taxa de falha baixíssima, quando você tem uma falha de motor, o coração dispara, você não está mais preparado para lidar com aquilo. Muito vem da nossa preparação. Esse piloto colocou lá no blog dele sobre o evento. Meu cérebro ficou totalmente em alerta, mas em seguida, então, alerta, lembra do gráfico lá, alerta? Mas em seguida mandou a mensagem, ei, eu já vi isso, ouvi e senti isso antes e treinei para isso, eu sei o que fazer. O que eu fiz instintivamente pode surpreender muitos. Ignorei os alarmes e luzes de aviso e concentrei-me em apenas um assunto, voar o avião. Então veja que ele perdeu elétrico, hidráulico, controle de voo, controle de dor dos motores, combustível. Aquele ECAN devia estar uma árvore de Natal de tanto alarme. Mas qual é a prioridade? Voar o avião. E passou a emergência para o Pilot Monitoring. Não houve nenhum efeito de susto. Isso aí, né, mais ou menos a gente talvez tenha tido um pouquinho sim. Nenhum pânico na cabine de comando. Nós pudemos sentar em nossas mãos, que é uma expressão que o inglês usa, né? E inicialmente não fazer nada. Aí então sabíamos o que tínhamos que fazer. No nosso caso, nosso conhecimento, treinamento, experiência e prática deliberada forneceram as ferramentas para lidar com a emergência e evitar que a situação estressante levasse ao pânico. Então houve uma situação estressante. Você só tem que controlar o que você vai fazer dentro da situação estressante. Algumas das coisas que eu comentei com vocês aqui está nesse estudo da EASA, está disponível na internet. Tem várias coisas, o estudo tem 150 páginas, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, alguns indicativos de comportamento, eles colocaram ali, fizeram experiência com um grupo de pilotos e botaram comportamento pré-teste e mid-teste, depois tem o pós-teste. Mas ali tem autocontrole, gerenciamento de distração, distância física, respiração profunda, checar o outro colega e coleta de informação. Então veja que duas coisas que a gente falou aqui, physical distance, que é aquela coisa de você gastar 3 segundos para relaxar a sua musculatura, e o deep breathing, não tinha nenhuma observação no pré-teste, e no mid-teste você já tinha o pessoal fazendo. Checar a condição do outro colega, se ele está incapacitado, se ele está falando, se ele está sabendo o que está acontecendo, também foi pouco nos primeiros testes e depois aumentou. Coleta de informação, por que eu estou vendo? Left FADEC fail. Left, então vamos no left. Isso tudo aumentou no meio dessa pesquisa.
Então é coisa da gente treinar, da gente praticar, da gente se habituar, né? E de ir melhorando a cada vez que a gente precisar. Lembra que a gente falou, né? Nossos 2 objetivos eram controlar os efeitos fisiológicos e psicológicos e não piorar a situação com comportamento intuitivo incorreto. Então é melhor esperar um pouquinho antes de fazer uma coisa que pode não ter volta. Resumindo e finalizando, nossa preparação pessoal exige identificar situações que exigem resposta imediata, varia de avião para avião, varia de operação para operação, de condição para condição. Então eu tenho que ter na minha cabeça quais são essas situações que exigem resposta imediata. Para eu fazer o quê? Fazer o voo mental e me preparar para reagir com aquela memória muscular que eu pratiquei 50 vezes de como eu recupero de um upset, de como eu coloco a máscara numa descompressão explosiva, ou como eu faço uma recuperação de um aviso de EGPWS. Eu treino isso mecanicamente, fisicamente, para eu poder reagir. Enquanto meu cérebro está daquele tamanho do feijãozinho, eu já estou reagindo de uma maneira mecânica e correta e adequada para aquela situação. E depois vimos nos casos de você ter tempo para você não se apressar. E a gente tem o relaxar, observar e confirmar. E o ciclo Oda, lembrando que fez um processo de tomar decisão e deu errado, começa outra vez, eventualmente. Estou puxando o nariz, o avião não sobe, se eu botar o nariz para baixo, talvez volte a voar. Estou ligando o motor 1 não parte, talvez tentando ligar o motor 2, o motor parte. E basicamente é isso, gente. Então, como mensagem final, eu vou deixar uma frase daquele mesmo piloto de Corsair que eu falei aqui no início da apresentação, que ele falava o seguinte: a batalha aérea não é necessariamente vencida no momento da batalha. O vencedor pode ter sido definido pela quantidade de tempo, energia, pensamento e treinamento que o indivíduo tenha realizado previamente no esforço para aumentar a sua habilidade como piloto de combate. Só substitui ali a batalha aérea pela sua reação ao susto. Vai depender do quê? Quantidade de tempo, energia, pensamento e treinamento que você dedicou para lidar com essa situação. A aviação é extremamente segura hoje em dia. Isso faz com que o nosso nível de alerta esteja decaindo ao longo da história da indústria da aviação. O nosso nível de alerta está decaindo. Mas os eventos continuam acontecendo. Mais raramente, graças a Deus, mas continua acontecendo. E a gente tem esses cisnes negros que aparecem de vez em quando e depende do nosso preparo pessoal para lidar com essas situações. Basicamente era isso. Eu queria agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado, gente.